Fala rapaziada, mais um vídeo aí pro canal, valeu por acessar e se puder deixa um like e se inscreve aí pra fortalecer, seu irmão, tranquilidade? E não se esquece também de compartilhar pra fortalecer o canal que vem crescendo aos poucos, mas sempre quando eu posso eu coloco mais um vídeo aqui, tranquilidade? E hoje eu vou mostrar aqui pra vocês 10 pontos que ajudaram a acabar com os bailes de corredor. Não foi um, nem foi o outro, mas eu acredito que foram esses aqui, ou então outros que eu não coloquei. Se você acha que tem algum outro ponto aqui que ajudou a acabar com os bailes de corredor, você coloca aí nos comentários, beleza? E a gente sabe que nos anos 90 aí, a maioria dos bailes que tinha pelo Rio de Janeiro eram bailes de corredor, era a principal fonte de renda dessas equipes de som e também era a principal fonte de diversão aí pra galera mais pobre, de favela, da Baixada Fluminense, subúrbio, o que for. E uma única noite, por exemplo, sei lá, uma sexta-feira, tinham vários bailes em vários cantos do Rio de Janeiro e em cada clube tinham milhares de pessoas indo. Então, aquilo ali era o ponto maior do funk no Rio de Janeiro, era o baile de corredor. E pra quem já foi, sabe que o que tinha mais ali mesmo era geral querendo brigar, ou pelo menos estavam ali naquele ritmo de querer ir pro corredor e tal. Mesmo que ficasse um pouco mais, ia pra brigar, pra ficar no corredor, seja pra fazer um grito de galera, mas ia especificamente pra exaltar a tua galera ali. Aí nego fala, ah não, mas eu ia pra pegar mulher. Sim, tem muito disso também. Pô, eu já peguei mulher ali, mas dificilmente era, porque todo mundo ia, eu pelo menos ia, pra ir pro corredor. Pô, pra pegar mulher, pra baile de comunidade, ia pra pagode. Então, o que se fazia no baile de corredor era brigar, ou pelo menos tentar brigar. Então, o que aconteceu foi que cresceu tanto também, que meio que saiu do controle das equipes de som, dos clubes e dos seguranças, que muitas vezes não conseguiam conter ali, um lado invadia ou até de sequestrar e tal, e acabaram ocorrendo muitas mortes. Eu vou ilustrar aqui, não de ordem de importância, mas de forma aleatória, o que eu separei, que acho que foram assim, pontos importantes pro fim do baile de corredor. O que eu vou começar aqui primeiro é com relação aos lutadores. Bem no começo dos bailes de briga, se você via poucos falar, ou pelo menos exaltar um tipo de luta, né? Jiu-jitsu, Muay Thai, mas depois toda montagem se falava isso, e nego ia também com roupa, pelo menos se fosse de Muay Thai, nego ia botava lá um short de Muay Thai e tal. Mas o que eu vi também, quando começou a surgir muito maluco de luta, principalmente de jiu-jitsu, você via muita parada assim de invadir, de socar geral mesmo. A porrada ficou cada vez mais forte, porque tava todo mundo querendo se preparar ali, se preparando já e preparado para ir pro corredor, já com a sua arte marcial ali, já tinindo para socar o alemão. Então, os lutadores, eu acho que contribuíram de certa forma, assim, se você não concorda, coloca aí nos comentários, mas lógico, eu tô falando que não foi só um ponto. Todos aqui ajudaram pro fim do baile de corredor. Um outro ponto aqui que eu vejo também que contribuiu para isso foram as torcidas organizadas, que sempre tiveram, assim, mas depois de um tempo começou a se exaltar tanto que ficou muito evidente nas montagens, nas camisas. Você sabia que tinha uma galera de torcida organizada muito forte, né? Principalmente do Botafogo, pelo menos que falava mais, né? Da TJB, mas também tinha do Flamengo e tal. Mas eles, de certa forma, também contribuíram, porque a porrada, assim como os lutadores, começou a ficar cada vez mais forte por conta disso também. E às vezes até mesmo no próprio lado você via algumas brigas por conta disso. E um outro ponto aqui, esse é o terceiro ponto que eu separo, é o sequestro. O corredor, ele, era lá pra você brigar. Só que também chegou um tempo que nego só queria só guindar, só baianar e levar pra dentro do lado para socar até o cara desmaiar e até morrer. Então isso ajudou a acabar com os bailes, porque começou a ter muito desses casos. O cara era sequestrado, ele não ia voltar mesmo. Dependendo do baile, se você fosse sequestrado, você não ia voltar mesmo. Pode ter salvado um ou outro ali, mas tinha baile, tipo, sei lá, Chaparral, era muito complicado. Então, com esse aumento de mortes também que começou a ter, as autoridades ficavam de olho, porque começou a ter muita denúncia de familiar dizendo que o filho morreu porque estava num baile e tal,
e acabou apanhando. A polícia parece que não sabendo direito o que estava acontecendo, achava que era uma briga entre duas galeras, não sabia que tinha um corredor ali, depois foram sabendo que tinha um corredor e ficou mais evidente, né? Tem um outro ponto também que eu acho que contribuiu, mas não de forma direta, mas indireta, foram as facções criminosas. Eu falo que não contribuiu direto porque facções criminosas também sempre tiveram ali presentes, pelo menos exaltando, né, que fazia pelo menos o símbolo do CV e tal. E isso foi ficando também mais evidente. Às vezes tinha briga num próprio lado, em um só lado, por conta de duas galeras serem, por esse lado, do lado A, mas serem facções diferentes e brigavam ali. E às vezes, uma galera passava pro outro lado, porque tinha uma facção igual, mas não era aquele lado raiz mesmo, e às vezes apanhava de volta e voltava pro corredor. E tinha isso também. Esse foi o quinto ponto que eu separei aqui, né? Lutadores, torcidas, sequestro, morte e facções criminosas. Eu falo que facções foi de forma indireta porque começou também a ficar mais acirrado por conta de exaltar facções. Então ajudou a aumentar a tensão que já é natural de ter no baile de corredor. Então, de forma indireta, eu acho que também contribuiu, né? E eu sempre falo aqui que não é colocando aqui de ordem de importância, porque é difícil falar que um foi mais o principal do que o outro. Pode até ter sido isso, mas eu não coloco aqui em ordem de importância, não. Foi o que eu fui lembrando na cabeça e eu coloquei aqui. E aqui o sexto ponto é sobre uma pessoa, que é um cara chamado Ciro Darlan. Na época ele era um juiz da Vara da Infância e Juventude, eu acho que é isso. Então ele começou a receber também relatos de pessoas mais influentes da sociedade, do filho que morreu, entendeu? Tomou uma surra, ficou todo fudido lá. E aí ele também foi juntando, porque foi recebendo mais relatos de casos de mortes que aconteceram em bailes funk. Eles não sabiam identificar o que era baile de corredor, baile de comunidade, baile que não tinha corredor, né? Mas que também não era em comunidade. Eles não sabiam identificar isso, ou não quiseram separar, mas colocaram lá que eram mortes em bailes funk. Então esse Ciro Darlan começou a uma luta ali para fechar os bailes de uma forma geral e conseguiu mais de 30, eu acho, não lembro, os 28 bailes que ele começou a fechar, e fechou outros em toda essa luta que ele teve para acabar com o baile de uma forma geral, né? E aí, com o Ciro Darlan à frente e juntando todas essas provas, também chamou a atenção do Ministério Público, que ele também foi levando lá e foi apurando esses casos, né? E um outro ponto que eu coloco aqui foi justamente nessa junção do Ciro Darlan com o Ministério Público, surgiu uma matéria, uma reportagem do Fantástico da Globo de 90 e Brau, eu não vou lembrar agora. Aquela matéria do Fantástico foi crucial para alavancar ainda mais o fechamento dos bailes, porque depois daquilo ali todo mundo ficou sabendo o que estava rolando. Eu lembro que todo mundo queria saber dessa reportagem, e até quem ia pro baile também, era só isso que se falava na semana, porque foi no meio da semana o Fantástico começou a falar que ia ter essa matéria, todo mundo queria ver e tal. Muitos pais viram também, né? Minha mãe falou: é esse tipo de baile que você vai? Eu falei: não, eu vou. E eu não falei isso pra ela, né? Mas depois descobriu e tal. Mas essa matéria do Fantástico ajudou a todo mundo, até quem não era funkeiro, conhecer o que estava acontecendo nos bailes, pelo menos nesses bailes de corredor, mesmo que ninguém se separasse na cabeça baile de comunidade, baile de corredor, enfim. Mas ajudou a todo mundo a entender mais ou menos o que rolava. Eu falo entender porque tem umas causadas que rolam, não porque lá dentro a gente briga, mas lá fora somos tudo irmão. A gente sabe que é caô porque a porrada estancava também, era tiro, também era até pior lá fora do que lá dentro, mas acho que era uma forma também do pessoal tentar amenizar um pouco a situação, mas reforçaram que era a diversão deles. Porra, os caras fazem, sei lá, arte marcial e não tem nenhum problema, os caras estavam lá no corredor. A questão foi justamente que começou a ter muita morte. Esse é o principal problema, eu acredito isso. Foi tendo muita morte. E por conta de ter muita morte, com a matéria do Fantástico, com o Ciro Darlan, Ministério Público, chegou a Alerj,
né? Que é a Assembleia dos Deputados do Rio de Janeiro. E aí os deputados criaram a CPI do funk, onde reuniram todas aquelas informações, rolou um calhamaço de papel com todas as denúncias e tal, e então a CPI do funk foi para apurar e condenar também os envolvidos. Então a CPI do funk também é um outro ponto que ajudou e muito a acabar com os bailes de corredor. Um outro ponto aqui também foi, por conta da CPI do funk e tudo mais, foi a prisão dos donos de equipe de som, principalmente, né, que a gente sabe mais, do Zezinho e também do Rômulo Costa, que saiu também na TV, nos jornais, enfim, foi o que ficou mais conhecido. E por conta da prisão deles, acabou também que todo mundo ficou um pouco mais resguardado, porque poderia acontecer também com outros donos de equipe de som e tal. Então começou a cair um pouco esse ritmo de baile de corredor. Já estava caindo um tempo, né? Acho que um pouco antes do Ciro Darlan. Não, a partir do Ciro Darlan começou a cair muito, declinou muito os bailes de corredor. E o 10º ponto que eu separo aqui foi justamente por conta da prisão dos donos de equipe de som, que eu coloco também como um dos motivos que acabou com o baile de corredor. Foram as próprias equipes de som que foram vendo que poderiam ser prejudicadas, né? Poderiam não ter tanto lucro assim, já estavam caindo já os bailes, estava caindo o lucro das equipes de som, então eles começaram a mudar o tipo de funk, né? Por exemplo, na Furacão 2000, sei que os MCs eram aconselhados ou até obrigados a fazer montagem que não exaltasse tanto a galera, ou se exaltasse tanto a galera, falava de uma outra coisa, ou pedia o som do não sei das quantas, ou falava de dança, ou falava de popozão, e aí foi tudo modificando. Eu lembro que acho que foi o Furacão Gigante que teve do rock bolado, né? Só tem popozão nos bailes da Furacão. A partir dali que começou a todo mundo a falar o termo popozão por conta do rock bolado, e foi mudando. E outras paradas também, dentro das equipes de som, a Gota já estava mudando também, vindo que poderia ter algum problema, porque no Cauto também teve também morte, gente ficando muito mal hospitalizada e tal, e aí eles foram mudando lá para festival de galeras, mas de uma única galera, de uma favela, entendeu? Então foi ajudando a diminuir bastante o número de bailes e ajudando também a não ter mais esses problemas. Então, para a sobrevivência da própria equipe de som, eles tiveram que mudar. Então, como eu falei aqui mais ou menos no meio, acho que mesmo não tendo ali uma ordem de importância, eu vejo que o número grande de mortes que foi tendo, principalmente ali no Chaparral, que na pesquisa que eu fiz aqui para falar do Chaparral, amigo, foi muita morte que aconteceu ali dentro. Acho que foi o que acendeu ali a preocupação das autoridades e tal. Apesar que o Ciro Darlan depois também foi envolvido com aquele esquema de corrupção e tal. Então, enfim, todo moralista, ele é um potencial hipócrita, porque ele prega o negócio, mas por outro lado ele faz uma outra parada errada também. Mas enfim, foi o que aconteceu, é o meu ponto de vista. Se você concorda ou não, coloca aí nos comentários, diz aí um outro ponto que você acha que ajudou também, ou se você acha que teve um ponto ali que foi o principal mesmo, tipo que eu falei aqui das mortes, né? Ou então se você acha que, por exemplo, as torcidas organizadas não tiveram nada a ver com isso, você coloca também nos comentários aí pra gente saber e trocar uma ideia, beleza? Então valeu por chegar até aqui. Se puder, quiser, dá um like nesse vídeo, se inscreve aí pra fortalecer e compartilha aí nos teus grupos. Tranquilidade, eu fico por aqui, você por aí. Forte abraço, fui!